Olá, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje nós recebemos como convidado Sérgio Chimati. Ele vem nos falar sobre um tema bastante interessante e ele nos traz um livro que tem como título Os Protegidos. Nós vamos falar então de anjos, o que é o anjo da guarda, qual é a ação deles na nossa vida, qual a importância deles no nosso viver, nesse nosso conviver. Então é um tema bastante interessante para todos nós. Sérgio, seja muito bem-vindo. E um prazer estar de volta. Exatamente. Você falou que é o quinto livro que nós comentamos? Quinto livro que nós comentamos. Muito bom. O Repensar já é uma tradição para os nossos livros. Pois é. Então, eu não citei aqui esse detalhe aqui, que é um romance inspirado pelo Espírito Anelli, porque sempre que vem essa conotação de inspirado, de psicografia, a gente pede para o médium explicar um pouquinho, até porque pode ser que algumas pessoas estejam assistindo pela primeira vez essa situação de inspirado e psicografado. Você explica para nós, Sérgio? Sim, sem dúvida. Existem vários tipos de mediunidade, inclusive a que é a mecânica, semimecânica, né? No caso de quando você menciona inspiração, significa que você recebe uma história e você coloca essa história para o papel. Uma psicografia mecânica, por exemplo, como foi o caso do meu primeiro livro, Uma Vida Excepcional, Casa 3, é uma psicografia que o médium, apesar de saber do que ele está colocando a história no livro, ela vem quase vindo, que mecânica, mas não é mecânica, é semimecânica. Sim, porque ela passa por você, mas Isso. A ideia não é você que elabora, né? Você vai só escrevendo, Sim. né? E tem uma coisa interessante que é o seguinte, se você tem um livro inspirado, você tem o colorido do médium, entre aspas, que você coloca uma cena, por exemplo, que ela visualiza essa cena e a maneira como você visualiza, como o espírito passa a história para você, você reproduz do seu jeito, do seu jeito. Exatamente. É o seu jeito de falar, é o seu jeito de elaborar Sim, aquela cena, né? Exatamente. Que te passaram. Interessante, é bom. Nossa, mas vocês... Olha, o Espírito Anelli inspira muito, né? Fala a verdade. Inspira Olha demais. só. Pois é. Bom, esse é um livro assim, muito bom de ler, porque eu acho que traz ensinamentos importantes para nós, né? Fala dessa ligação, né? Nossa com o nosso anjo da guarda, né? Basicamente, anjo da guarda. São 3 meninas, né? E tem uma que é... Amanda é fácil. A Gratiel. A Gratiel, que o garoto fala que é nome de gato, né? É nome de gato. E a Sara. Então, a Gratiel é a que mais participa, né? Assim, a que mais atua na ela história. é a protagonista que tem mais relação na história. Isso, né? que atua mais no contexto geral da história, né? Mas é interessante, porque tudo começa com essas 3 e vai se desenrolando a partir delas, né? Começa no ano de 1900, no final da década de 60, né, passa pelas 70, 80, até meados da década de 80 vai a história. Então, é interessante porque essa história mostra como é a ação dos nossos protetores, né, Sérgio? A intercessão dos anjos na nossa vida, desde encarnações passadas, não é? E o acompanhamento deles até depois desta vida. Pois é, então é interessante porque hoje nós não nos lembramos de quem é o nosso anjo da guarda e dá até a impressão de que nós não o conhecemos, né? Porque ele está aí quietinho, a gente faz uma ligação via pensamento, enfim. Mas muitos, ou quase a maioria, eles nos acompanham durante algumas existências, né? Até foi interessante você comentar isso, Isilda, porque mesmo outras religiões, eles admitem, né, o anjo da guarda, até falam bastante sobre o assunto, mas alguns dão algumas conotações diferentes. Não tem um anjo da guarda como um espírito só que é um ser que evoluiu. Se a gente for considerar que um anjo da guarda, o que é preciso para ser um anjo da guarda? Né? Ele não é um ser à parte da criação, que Deus criou exatamente já como um anjo. Isso. Né? Nós acreditamos que um anjo da guarda ele já teve um histórico de vida como o nosso.
Todos somos criados simples, ignorantes e passamos pela evolução até chegarmos a sermos anjos. Ele fez o caminho que nós estamos fazendo, né? Exatamente. Eles estão um pouquinho na nossa frente. Sim. E que nós, futuramente, poderemos ser filhos, Protetores. anjos protetores de outros espíritos. Que, na verdade, nós também podemos ser considerados anjos dos nossos filhos, porque nós os protegemos. Já é um exercício Já é um nosso. exercício. Né? Quantas vezes protegemos os filhos, depois, na idade dos nossos pais, a idade mais avançada, nós, né, fazemos ao contrário, nós protegemos os Invertemos pais, os invertemos papéis. os papéis. Então, tudo é um exercício, na verdade, é um exercício de solidariedade, de fraternidade. Exatamente. O E esse exercício é o- do amor para que nós Isso. possamos evoluir, Que é o grande caminho nosso, né? Porque sem amor nada funciona. naturalmente. E para chegar à felicidade, você precisa passar por esse caminho para desenvolver esse amor, para poder se transformar num espírito puro, né? Bom, é interessante. Vamos falar um pouquinho dessa ação dos nossos... Eu acho que a história é uma história que deriva por vários caminhos, não é isso? Porque são vários personagens. Na verdade, é todo um... a gente poderia dizer que é um núcleo muito grande, né? Porque envolve as 3 amigas, mas você vai contando historinhas ou situações diferentes que depois, no fim, você Encontra encontra todas as tudo, né? situações. O anjo da guarda, ele tem a missão, não é, de nos proteger. Sim. Dentro dessa missão de nos proteger, isso está envolvido também a união entre as pessoas, né? Eles nos ajudam, né? As intercessões deles nos ajudam a nos unirmos a quem nós precisamos, afastarmos do mal quando nós estamos em sintonia com ele, não é? O que significa estar em sintonia com o anjo? Significa você tem pensamento, na prática do bem, você não é só pedir para acontecer, não é? Você permite que aconteça se você estiver dentro daquele padrão vibratório de se permitir para que o anjo possa usar isso a seu favor, a energia que você tem para te proteger, né? É como se você colocasse o plug lá na tomada, lá, não é? Exatamente. Pim, ligou. Você ligou, tem energia, né? Exatamente. É isso, você tem que se ligar com o seu anjo da guarda, assim como nós nos ligamos com Deus, com Jesus, mas muito mais diretamente com Ele, porque Ele é o que está muito mais próximo de nós, né? É. Uma proposta do livro é aquela de que você é capaz de que você, depois que lê esse romance, você conseguir conversar, não estranhe que se você conseguir conversar com o seu anjo. Mas o que significa você conversar com o seu anjo? É uma coisa até interessante. Mas você né? vai contar daqui a pouco. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.